Este tutorial faz parte de uma série de tutoriais que nós vamos fazer para aprender a mexer com armaduras no Blender, que são os esqueletos que proporcionam movimento aos personagens, tá? Hoje apenas vamos tratar aqui de como que são os bones, como é que se formam os ossos, né? E para isso então vamos adicionar um aqui na tela, como se estivesse adicionando um objeto qualquer. Barra de espaço, vamos lá, barra de espaço, Armature, aqui, e aí já aparece um bone na tela, ou um osso. Como vocês podem notar, o osso é formado por uma cabeça, que seria a ponta, o corpo e uma raiz. Vocês vão mais para frente perceber que quando você começa a construir uma série de esqueletos para formar toda a armadura do corpo do personagem, o primeiro esqueleto que você colocou aqui, ele vai ser o pai dos demais, ou seja, a movimentação dos demais são dependentes dele, enquanto a movimentação dos outros ela é feita individualmente. Vamos fazer um teste aqui para vocês verem. Quando você quiser acrescentar um bone, ou seja, um osso nessa sequência, basta você segurar a tecla Ctrl apertada e com o botão esquerdo do mouse clicar sobre a área 3D. E aí você observa que foi criado mais um bone nessa sequência. Bom, como acontece com os outros objetos, os bones ou os esqueletos eles podem ser manipulados tanto no modo de edição quanto no modo de objeto. Veja só, aqui no modo de objeto, se eu fizer uma movimentação, eu tiro todo o conjunto de bone de uma vez só. Se por acaso eu fizer a movimentação no modo de edição, quando eu faço uma movimentação, ele movimenta só o bone que eu selecionei, ficando preso os demais. Vou fazer isso aqui, invertendo, veja só, ficou preso na raiz, ok? Enquanto o outro, nesse caso, ficou preso na ponta. Se eu tivesse mais um bone aqui nesse conjunto, veja só, Ctrl, botão esquerdo, aí agora eu vou mexer esse aqui, veja só o que acontece, ficou preso todo o outro conjunto. E aqui no caso, veja, só movimentou o osso do meio, ficando os demais presos aqui na ponta. Vocês podem notar. Esse comportamento é válido para o modo de edição, mas o terceiro modo que os esqueletos atuam é o modo de pose, que nós vamos selecionar aqui, o Pose Mode. Ele funciona um pouco diferente. Quando eu clico aqui, fica todo o bone azul, e você quiser movimentar, se parece muito com o modo de edição. Por outro lado, quando você seleciona um bone intermediário, ele é pai do bone a seguir, porque ao movimentá-lo, ele leva consigo o outro bone, ao contrário do modo de edição, que movimenta somente o bone individualmente. Se eu mexer, obviamente, no principal deles, que é o pai de todos, ele leva consigo todos os outros, seja em movimentos de rotação, em movimentos normais, né, o grab, que tira da posição, seguem todos juntos. Então os filhos não movimentam os pais, mas os pais movimentam os filhos, ok? Existem alguns tipos diferentes de bones que você seleciona aqui embaixo no painel de botões das armaduras aqui. Então vamos lá, se você clicar, no caso aqui nós estamos usando um modelo de bone chamado Octaedron. Vamos mudar para o modelo Stick, é só clicar aqui, veja, fica com formato de varetas. O comportamento é o mesmo, mas ele agora tem um formato mais fininho.
muito interessante de usar esse formato quando você está colocando esqueletos num personagem. E um outro formato é o B-Bone, que é esse formato com retângulos, uma outra forma de mexer. Mas um bem interessante, depois nós vamos falar sobre ele, é o Envelope, que o Envelope permite que você consiga descobrir a área de atuação dele, porque ele sai essa sombra, e essa sombra, uma vez estando conectada a um objeto, a uma mesh ou a um personagem, ele indica o quanto de influência ele vai ter sobre aquele objeto. Bom, por enquanto é só. Depois nós vamos tratar da sequência do aprendizado das armaduras do Blender. Até lá.